E aí, Fala, meu querido! tudo bom? Tudo bem com você? Tudo em ordem. Me escuta bem aí? Escuto perfeitamente e você. Ah, também, facinho. Boa, o pessoal tá entrando aí, ó. A Cláudia, Marcelão, o Joãozinho, a Mônica. Vai pilotando o chat aí, porque senão é muita informação. Só sei fazer uma coisa por vez, entendeu? É homem, Fala, fica né? prestando atenção no chat, responder não vai dar certo. Não, pode deixar que o chat eu vou olhando aqui, vou tentar encaixando o que o pessoal tá perguntando. E não sei se eu vou conseguir também colocar todas as perguntas, né? Mas acho que você vai tocando aí o assunto e aí eu vou tentando levar as É, se eu perguntas ver, aqui. se eu ver uma outra aqui também que fugiu, que interessante ou não, a gente vai pondo aí no meio do assunto, não tem problema. E se porventura a gente deixar de responder alguma coisa, depois o pessoal pode entrar em contato que aí a gente tenta passar a informação. Ah, show de bola. Vamos lá, É, cara. Ó, bacana. começando aqui com o Artemio aqui, nosso atleta do Master, o Põe master nisso. fisioterapeuta, nosso fisioterapeuta aqui, né? É E conta um verdade. pouquinho como você escolheu fazer a fisioterapia. A questão da fisioterapia é bem engraçada, bem interessante e está ligado com a história da natação, né? E com a história aí do São Paulo. Então, para quem não conhece um pouquinho aí da minha história, eu sou atleta de natação do São Paulo desde os 7 anos de idade. Né? Então, já tem aí bons 33, 34 anos, entre idas e vindas, que eu sou atleta aí do clube. E na minha adolescência, né, numa mudança aí de fase, que eu nadava piscina e começamos a nadar águas abertas, eu comecei a ter problema no ombro. Não só no ombro direito, mas também no ombro esquerdo. E aí isso me levou a um ano de sessões de fisioterapia diárias para ver se melhorava essa questão. Consegui consertar com fisioterapia o ombro direito, mas o ombro esquerdo não teve muita alternativa, né? E aí eu precisei fazer uma cirurgia, então com 15 anos de idade eu operei o ombro para refazer toda a parte de ligamentos, né? E então, depois do processo cirúrgico, voltei para a fisioterapia para fazer toda a parte de reabilitação. E daí que então eu tive o contato com a fisioterapia e eu sabia que queria seguir alguma coisa ligada à área do esporte. Então, terminei o colegial, prestei para fisioterapia, acabei fazendo todo o curso de fisioterapia, depois me especializei na parte de ortopedia, biomecânica, fisiologia do exercício, fiz residência por 2 anos lá no HC, né? Trabalhei um pouquinho com esporte, com atleta, mas aí depois, nos caminhos que a vida acaba tomando, né? Mudei um pouco de área, um pouco de rumo e fui mais para a parte da fisioterapia cardiorrespiratória, que é onde eu exerço atualmente. Ou seja, por conta de uma lesão, você se acostumou a ir para fisioterapia e entrou nessa área, né? Nossa, nem fale, viu? Nem Bastante. fa... Ó, o Fábio entrando aí, ó. Fábio Beraldi. E o Fábio acompanhou bem. O Fábio é das antigas lá do São Paulo. Ele acompanhou essa minha fase de atleta mais jovem com problema no ombro. então, ó, eu lembro que até quando eu jogava futebol, me machuquei bastante também. Cara, eu peguei tanta amizade com os fisioterapeuta que eu ia jogar bola com os caras. Aí era engraçado, porque ele falou, meu, arrumava, um mês depois estava lá de novo, cara. A gente é adolescente, a gente não sabe se cuidar, né? Não tem limite, né? E eu acho que essa questão, né? A gente não tem o limite, não acha que vai acontecer com a gente, e acho que esse também foi um dos meus erros quando fui moleque, né? Todo mundo acaba tendo seus erros, e isso aconteceu também comigo. Aí o fato da, às vezes, não conhecer o próprio corpo leva a lesão mais rápida, né? Uhum, verdade. É Bom, verdade. bom, hoje a gente vai falar aqui de lesão na natação, né? Então, queria que você falasse um pouquinho quais são as principais lesões, cara, que você Vamos, conhece, vamos. assim, que você já estudou um pouquinho mais, né? Uhum. É, não foge muito, né? Acho que do que todo mundo que está habituado a ver, né? Aí entre os colegas, em si mesmo, infelizmente, né? Muitas pessoas já sofreram algum tipo de lesão aí na natação. Ou
souberam de casos ali dentro da piscina do que aconteceram. Então, eu acho que para falar das lesões aí da natação, foi muito legal dentro de uma busca que eu realizei, alguns artigos científicos, e teve um bem interessante, né, já tem até um certo tempo que ele foi publicado em 2012, mas ele fez uma revisão bibliográfica muito ampla, muito grande. Então ele pegou artigos desde 1972 até 2011. Então ele tem um N muito grande ali, estatísticos, para falar da epidemiologia, né, quanto à prevenção e à lesão dentre nadadores de níveis competitivos, né? Não estamos falando daqueles nadadores recreacionais. E, né, não é muito surpresa que ele encontrou como a lesão número 1 a lesão na articulação do ombro, com uma prevalência que poderia ser de 40% até 91% dos casos. É claro que isso varia de acordo com o estudo que foi realizado, com a população, uma série de situações, mas, número 1, ombro. Número 2, joelho. E número 3, as costas. Tá? Então, basicamente essa é a sequência, né, das áreas lesionadas dentro da natação. Está muito relacionado com o tipo do nosso esporte, né? Se a gente pegar praticantes de futebol, vai ter um tipo de lesão completamente diferente, corredores, outro tipo, né? Então, eu acredito que isso está bem relacionado com a nossa prática esportiva aí do dia a dia, com as articulações que a gente utiliza, né? E com os grupos musculares que a gente também está desempenhando nesse sentido. Tá? Me estendendo um pouquinho mais, claro que essas três são as três principais regiões, né? Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco mais dessa região do ombro, né? Então, comentar um pouquinho o porquê do ombro, e tem uma particularidade para que na natação ela seja a área mais lesada, né? Depois, Mônica, eu estou vendo aí joelho, a gente vai comentar do joelho, principalmente em nadadores de peito, tá? Uma incidência muito mais baixa, mas existe. E não são aquelas lesões que a gente conhece tipicamente do atletismo e do futebol. Mas assim, o ombro, né, ele é uma estrutura complexa. Então ele é uma estrutura formada pelos ossos, principalmente o nosso húmero, né, o osso do braço, toda a nossa região escapular. E se não tivessem outros componentes aqui no nosso ombro que prendessem esses dois ossos, né, os nossos braços cairiam. Né? Dois ossos juntos ali, sem nenhuma outra estrutura para fazer a cola ali nessa questão, né, não funcionariam. Então a gente tem os ligamentos e a gente tem a cápsula articular que faz todo esse envoltório. Então, por si só, os ligamentos e a cápsula articular, elas sustentam o ombro, tá? Mas elas não fixam totalmente essa questão dessa articulação glenumeral ou articulação do ombro. E aí a gente conta com os músculos que vão ajudar a potencializar essa estabilidade do ombro. Tanto é que a articulação do ombro é uma das articulações mais instáveis que a gente tem no nosso corpo. E por essa instabilidade a gente consegue fazer uma série de movimentos. Então, a gente não consegue fazer o mesmo tipo de movimento que a gente faz com o ombro com o quadril. Né? Então, o fato do ombro ser uma articulação totalmente instável, né, ela está mais sujeita à lesão. Então, isso acontece. E quando a gente tem uma articulação, né, que naturalmente ela é mais instável, e a gente coloca uma série de movimentos repetitivos em cima dessa articulação, a nossa chance de lesionar é muito maior. Né? Então, daí a gente tem alguns dados que, tipo, atletas, né, mais velocistas têm um índice de lesão menor do que aqueles atletas que são fundistas ou maratonistas, quando a gente está tratando da parte do ombro. Né? Porque o nível de treinamento, né, o volume é diferente dentro dessas modalidades na natação. E tem até algumas pessoas que defendem, né, não é que defendem, mas que apresentam números que mulheres podem ter lesões no ombro, uma incidência de lesão no ombro maior do que do homem, porque elas têm uma estatura mais baixa, né, do que o do homem. Então, para cumprir a mesma distância, elas precisam de um ciclo de braçadas maior. Então, está totalmente associado ao número de repetições que a gente faz, né, para poder desempenhar o papel, o nado, né, o gesto esportivo lá da natação. Então, isso aí está totalmente relacionado com o fato do esporte, do gesto esportivo, e ter dentro desse gesto esportivo a principal articulação do nosso corpo, que é o ombro,
e uma articulação que não é tão instável, né? Quer dizer, que ela Aí, é mais instável nessa questão, né, tá e fora bom? por ser mais instável, se você não tiver uma quantidade de força para segurar essa articulação, acaba ficando mais instável ainda, né? E se você pegar Perfeito. em atletas de maratona, o volume e a intensidade são tão altas que acabam se lesionando, né? Diferente de um Uhum, atleta de exato. 50 e 100 metros, que é só uma explosão. Ele faz isso muito menos do que um cara que vai nadar 10K, 3K, né? Que são as provas longas aí, né? Né? Aí entra aquela história, né, de casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, que você sempre põe nos treinos, né, aquela questão, vamos contar o número de braçadas, né? Vamos tentar diminuir o número de braçadas. Por quê? Quanto menos braçadas a gente der, né, a chance da gente se lesionar é menor. E quando você extrapola isso para distâncias bem mais longas, né, a chance minimiza muito. Porque basicamente são três fatores que levam à lesão do ombro, tá? Então, um fator é o overuse. Então, a gente utilizar em excesso esse ombro sem que ele esteja preparado para isso. É claro que se a gente fizer todo um trabalho de preparação, a gente vai poder desempenhar, né, provas de fundo, provas de maratona, sem ter lesão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de frouxidão, né, articular principalmente, e ligamentar em alguns casos, mas a incidência é mínima. Então, você tem uma cápsula articular que ajuda ali na estabilidade do ombro, né, você tem algum tipo de lesão. E a soma desses dois vai deixar, né, você tem um overuse, usa muito a tua musculatura, ela fadiga, no que ela fadiga, ela não consegue estabilizar tão bem. Aí a gente vai para um outro ponto de estabilização, que é a cápsula articular, os ligamentos. E se eles estiverem instáveis, né, tiver essa frouxidão ligamentar, eles também vão ser ineficientes, né, para a gente manter esse movimento adequado ali da articulação do ombro. Então, falhou o componente muscular, falhou o componente capsular e ligamentar, o que vai acontecer? Esse húmero vai ficar batendo ali na articulação do ombro e a gente vai ter o impacto. E esse impacto vai gerar lesão na cartilagem, vai gerar lesão no músculo, vai gerar a própria lesão óssea, né? Então, essa tríade no ombro é catastrófica. E depois dessa tríade, o que pode acontecer? Você não tem mais nenhum componente de estabilização e o teu ombro pode vir a luxar, né? O teu ombro sai do lugar. Ele pode subluxar, como ele pode luxar totalmente. Tá? Então, um pouquinho do que aconteceu comigo lá atrás foi justamente isso, né? Mudei de fase, né? Mudei da piscina para maratona, para águas abertas. Por algum motivo já tinha uma frouxidão ligamentar, não tive um fortalecimento como deveria ter, e meu ombro subluxava até um dia que ele luxou totalmente, levou ligamento, levou cápsula, levou tudo, e aí precisou ir para a cirurgia. Então, esse é o componente do ombro. Tá? E tem como a Artemio, gente trabalhar. até o Ale estava falando aí que além de tudo isso, tem as coisas que acontecem externas, que nem ele falou assim, ele caiu e machucou. Então, isso Tem. aí já é um fator que pode acontecer, né? Ainda mais com os nossos atletas pequenos que fazem aula de educação física, é super comum eles acabarem se machucando fazendo atividade na escola. Por isso que a gente Sim. até fala, meu, você depende do seu corpo. Se você quer até ter um resultado, você tem que tomar Uhum. cuidado. Você vai jogar bola, você não pode ter aquela dividida, né? Tem que tirar um pouquinho o pé. E tem esses fatores que influenciam, né? Que além de você se machucar, isso pode acarretar outras lesões, né? Sim, podem. É a questão do trauma, né? Principalmente quando você tem uma lesão nesse tipo de situação, né? Tá ali numa atividade esportiva que não é a sua, às vezes você também não domina tão bem, né? Acha que porque você é esportista na natação você vai ser esportista no futebol, meu caso, eu e bola é zero. Então aí você acha que você também é um grande jogador de futebol e aí que acontecem as lesões, né? Ou vai catar num gol, né? Goleiro de handball também sofre pra caramba nas aulas de educação física. E aí você se lesiona, né? Pela questão do trauma mesmo, que também não estava ligado tanto com a sua expertise ali
de atividade esportiva. E ainda tem que levar em consideração que quando você se machuca, por exemplo, o ombro direito, você ainda vai compensar alguma coisa com o ombro esquerdo. Você vai se Hum, reinventar, né? Tem essa é. compensação, né? E aí acho que a gente pode até adiantar um pouquinho aí a história só para poder só para não perder esse gancho, que é assim, esses mecanismos de compensação, né? Então, qual que é a melhor prevenção que a gente tem para não ter nenhum tipo de lesão, né? É a gente ter a biomecânica, ou a biomecânica é o estilo, é o gesto esportivo, né? Então, é a gente ter a biomecânica o mais perfeita possível, né? Então, quanto mais perfeita for a minha biomecânica, menor é meu índice de lesão, tá bom? E aí, se eu começo a compensar esses movimentos, né, no nado, eu vou sobrecarregar uma área que não deveria ser sobrecarregada e, por consequência, a minha chance de lesionar essa área sobrecarregada vai ser muito maior. E fora que se você melhorar a parte dessa biomecânica toda, você melhora muito seu nado, né? Então é uma coisa que Exatamente. vai levando a outra, né? Uhum, é bem isso, né? Isso acontece e a gente vê, é muito claro, né? Para quem está de fora, né? É muito claro. Para quem está ali vivenciando isso, não, peraí, vou te dar uma compensadinha aqui, é para poder ir mais rápido enquanto está doendo esse outro ombro, vou compensar. Mas a gente sabe que isso vai ter o seu preço ali no futuro, E né? para quem não é da natação, às vezes ouve falar, é só girar braço, meu. Você está na água, você não tem uma imagem corporal adequada, é muito difícil você se corrigir, né? Uhum, isso é verdade. Aí entra na nossa Ah, função de querer avaliar o erro e tentar corrigir. E nem sempre essa função como técnico, professor, a gente consegue explicar para o atleta o que ele está fazendo de errado e como ele pode corrigir. Uma hora ele vai acertar. Aí você fala, pô, esse é o caminho. Ó, vamos por aqui, vamos por ali. uhum. Mas entender o erro, acho que é a parte mais difícil, né? Eu acho que assim, entender o erro, entender onde você está errando é uma parte difícil, mas eu acho que mais difícil é você se corrigir, né? Porque você vai corrigir um vício, né? E aí é bem difícil você corrigir esse vício. Às vezes nos metros iniciais você corrige e depois você já perde tudo, né? Você já volta para aquele vício que você tinha. Então essa acho que é a parte mais difícil e muitas vezes a gente não vai corrigir isso, né? Que é Não estamos trabalhando num mundo perfeito, num mundo totalmente lógico e racional, né? sim, que é a automatização do nada, né? A gente está acostumado, tem uma sensibilidade diferente. E também a gente Uhum. entra naquele fator de quando você vai corrigir qualquer braçada, você perde muita eficiência. Então acaba sendo mais difícil de nadar. E você vai para o cômodo, que é o que você está fazendo de errado, que tem mais eficiência, né? Exato. E também, assim, a gente também não vai corrigir, né, ou conseguir corrigir 100% de todo mundo. Então, daí que entra, né, a gente fazer trabalhos preventivos para poder suportar, né, essa biomecânica inadequada, né? Então, aí que está também o real trabalho da prevenção, né? É. Até o Tomás estava perguntando aí de um fortalecimento para natação, aí a gente vai falar um pouquinho mais pro final, tá? Que agora É, você comentou do joelho ou quadril. no joelho. Quadril é uma articulação super estável, né? É uma articulação ali muito bem encaixada, né? Você tem ali vamos assim dizer, o osso da bacia, né? E aí tem a articulação do fêmur, então ela reabraça, tem uma parte óssea muito em cima, né? Então é uma articulação extremamente estável. Então não temos problemas na natação para a parte de quadril. E salvo outros esportes, eu acho que também não, a não ser que tenha algum de luta que faça algum tipo de alavanca nesse sentido para a gente ter uma lesão importante no quadril, E o né? quadril, Infe- geralmente as lesões que tem são as de reflexo de coluna, né? de reflexo de coluna, de giros de pivoteio, né? De aceleração e desaceleração, né?
Não é o caso aqui da nossa live, mas a gente, infelizmente, perdeu um super atleta, que é o Guga, por conta de uma lesão no quadril. Né? Então, ele teve uma lesão, não conseguiu se recuperar, infelizmente, dessa lesão. Né? Então, por conta do movimento do tênis nesse aspecto. Né? Mas, você também estava falando do movimento esportivo, e aí eu vou acabar utilizando isso também aqui para a questão do peito. Né? Quando a gente quando a nossa articulação, né, faz um único movimento, num único plano, né, então só se eu dobrar e estender o braço, né, a minha chance de lesão é pequena. Agora, quando eu uso movimentos combinados, então eu estou flexionando e estendendo e ainda fazendo rotação do meu punho, né, a minha chance de lesão é muito maior. Então, isso acontece muito no ombro quando a gente está fazendo a abraçada. A gente sempre se move, né, em 3 planos, né, quando a gente está utilizando a articulação do ombro para nadar. No peito, né, a lesão está muito ligada na hora que a gente vai dar o chute, né, da pernada ali do peito. Então, eu tenho a flexão, aí depois eu vou ter uma rotação externa, extrema, e depois eu venho, ó, dando o chute. Isso cria uma sobrecarga na área medial, na área interna do joelho muito grande. Imaginem vocês pegar um gravetinho, né, e tentar quebrar o gravetinho no meio, né? Então eu vou juntando as duas pontas dele e ele quebra no meio. Isso, esse tipo de ação de força, de vetores de força, é o que acontece na parte interna do joelho quando a gente vai ter o chute, né, nessa fase da pernada. Então a gente tem um estresse muito grande, tá? E isso que acaba lesionando a área do joelho. Então, os nadadores de peito que têm algum tipo de relato nessa parte, né, de dor na área do joelho, normalmente está nessa área interna, né, relacionada com um ligamento chamado colateral medial. Então, isso também tem. Ou, em casos muito extremos, a gente tem uma inflamação embaixo aqui da patela, antiga rótula que o pessoal conhece, como se fosse uma tendinite, mas aí está associado com a gente fazer a pernada, né, do crawl de maneira errada, nesse sentido. São lesões, existem, né? Claro que existem N tipos de lesões, mas a incidência dessas lesões são menores, são pequenas. E já entrando aí a questão das lesões nas costas, né, elas estão muito ligadas com o nado de borboleta, onde a gente tem bastante ondulação, estão ligadas com a questão da posição que a gente faz do streamline, né, então você tem uma acentuação ali da curvatura lombar, e a região, normalmente, essa região mais baixa ali, entre a área lombar e sacral, né, então L5, S1 sendo bem específico. E também pode acontecer a seguinte situação, às vezes você treina num volume tão alto, né, numa piscina curta, numa piscina de 25 metros, e o número de viradas que você dá, né, acaba também ocasionando uma lesão nas suas costas. É bem frequente isso, não é nada atípico a gente sentir esse tipo de situação. Né? Entrando na virada, a gente pode até pensar não só na coluna, mas também um reflexo no joelho e calcanhar, né? O joelho, sim, também, né? Pela essa questão da flexo-extensão que a gente tem, né? E o calcanhar é se você erra a virada, né? Quando... Você vem empolgado. Quando você tem a parede, aí você bate muito com o calcanhar aqui, assim, né? E fica batendo Exato. constantemente, né? Então, acho que pode dar, como falar, um calozinho assim no calcanhar, né? Aí Pode acontecer. específico você, eu não sei o nome. Não, você ter tanto impacto, né? Você vai criando depósitos de cálcio aqui naquela região, é como se fosse um esporão, né? Porque você tem a lesão e teu osso vai tentar regenerar naquela posição, naquela área que lesionou, né? E às vezes ele regenera, mas não na forma que deveria, né? Então pode criar algumas espículas. Até você estava falando agora rapidinho, vou voltar, né? Do nado peito. Um erro muito comum, que é o pessoal que ele vai vir com a perna, ela vem fechada, ela já não vem com a perna tão aberta, né? Então, para fazer a pernada do peito. Então, quando ela vem muito fechada, ela tem uma rotação muito maior em cima do joelho, né? Sim, aí você vai tentar compensar mais ainda, né?
E esse movimento de rotação que a gente tem, né, tanto no braço quanto na perna, né, rotação interna e externa, associada com explosão, com chute e tudo, né, são mecanismos que potencializam, né, a questão da força de cisalhamento, sendo bem específico. Então, isso gera, né, uma força sobre aquela articulação muito maior do que deveria ter em situações normais. E aí, você repetindo isso vezes e vezes e vezes, né, a chance de aparecer alguma lesão ali é grande. É isso que a gente, assim, a gente está falando das lesões maiores, né? E tem Uhum. diversas lesões, até que a gente tem lesão de punho, tem lesão de cotovelo, onde tem articulação pode ter lesão, né? Então, Pode, onde tem articulação, onde tem o ser humano, pode ter lesão, né? e pensar também no alto nível, não é que não vai ter lesão, mas sim quando. Então, toda essa Hum. parte de fortalecimento é para evitar, né? Porque alto nível, queira ou não, vai ter uma hora que vai lesionar, né? Vai lesionar, né? Quando e qual que vai ser o tamanho dessa lesão, né? Porque podem ter lesões que você tira a sobrecarga desse atleta e 2, 3 dias ela se resolveu, pronto. E aí você volta com o volume ali gradual e o pessoal recupera, né? O que você não pode ter é uma lesão tamanha em que esse atleta fique afastado, perca todo aquele treinamento, tem um descondicionamento físico e tudo mais. Aí acabou, pode ser que acabou a temporada para ele, né? E se ele vem num trabalho onde vai combinar com uma competição importante, perdeu o ano, infelizmente, É que às vezes né? é super comum, inclusive, atletas se machucarem fazendo preparação física. Às vezes já não gosta muito, fica brincando, faz negócio errado lá e acaba se machucando, né? Exatamente, exato. A questão é essa, né? É, é que nem quando você está na escola, que o professor falta, né? Então aí é tudo festa. Então, assim, se você não está no seu esporte, que é dentro d'água, você vai fazer alguma coisa fora, você acha que é tudo festa, né? E na verdade não. Então, essa questão principalmente da preparação física em terra, né? Ela é muito, mas muito importante para a gente ter um bom desempenho na água. Isso aí é mais do que comprovado e você sabe melhor do que eu, né, Igor? Nesse sentido. E ela vai funcionar tanto na prevenção das lesões, porque a gente vai conseguir muitas vezes ter ação da gravidade, né, resistindo ao movimento que a gente não tem dentro d'água. Vamos lembrar que dentro d'água a gente perde, né, quase que completamente a ação da gravidade. Então isso é um outro fator. E a gente consegue trabalhar, às vezes, outros exercícios, musculaturas que são musculaturas de suporte para a gente poder realizar o movimento correto dentro d'água. Até a Mônica está perguntando aqui, Artemio, se todos os estilos é possível ter lesão de ombro. Eu Sim. queria só dar um parecer assim. A gente tem que pensar que o nosso dia a dia é ficar em pé. Então, nossa musculatura da perna é muito forte. A gente treina ela constantemente sem querer treinar. Agora, pensa numa natação que você, às vezes, não usa muito o braço no dia a dia. Uhum. Então, ela acaba sendo mais fraca, né? E se Sim. você pensar que qualquer nado, grande parte da sua força para nadar é no superior, a não ser o peito, né? Que aí tem Uhum. a força da perna, mas borboleta, costas e crawl, grande parte da atração é do membro superior, né? E aí acaba É. mudando, né? E qualquer esporte, né? Isso aí também não está ligado só com a natação. A gente tem basquete, tem vôlei, principalmente. Qualquer esporte que você vai utilizar o ombro, né? Em que o teu braço passe além da linha do ombro, né? Então ele tenha acima de 90 graus, que é o que a gente fala, o teu risco de lesão aumenta muito, né? E na natação, todos os estilos a gente acaba passando essa linha. Sim, e Tá? quando a gente trabalha nessa linha, tem erros que o atleta passa muito além dessa linha, né? E aí acaba interferindo em coluna, giro do tronco, quadril, que aí vai todo o reflexo até a ponta do pé, né? É, bem o que você disse agora há pouco, né? A questão das posturas compensatórias, né? Então, é uma articulação, um movimento errado numa parte do corpo que vai tentando ser compensado em outra área, né?
e às vezes por um movimento errado na entrada da água, vamos supor, você está nadando crawl, às vezes um movimento errado na entrada da água, na tua puxada, vai sobrecarregar o teu ombro, né? Então, uma articulação errada aqui de punho vai compensar aqui no ombro. Sim, ainda mais se você não tem aquele movimento do cotovelo para diminuir um pouquinho a tração do ombro, né? Sim, exatamente. Bem isso. E, Artemio, me fala uma coisinha, quais são as melhores prevenções assim que tem para esses tipos de lesão? Tá, então a gente já sinalizou aí que a melhor prevenção é a biomecânica do nado, né? Então, quanto mais perfeito for o seu nado, melhor é a prevenção. E se você está bem prevenido, você não vai se lesionar assim, de uma maneira tão grave a ponto de precisar de um tratamento. Então, o principal ponto é a prevenção. Então, o principal ponto é escutar o Igor para fazer o educativo correto. Trabalhar Tá? muita técnica, né? Trabalhar técnica, tudo aquilo que a gente adora. É uma delícia educativo. Né? Então, esse é o melhor ponto para a gente prevenir. Mas, fora isso, é a gente buscar por exercícios de fortalecimento, tá? E fortalecer as musculaturas certas, as musculaturas que vão dar uma estabilidade. Então, no caso do ombro, né? Aqueles exercícios que a gente faz com elástico, né? De rotação interna, externa, flexão, extensão, eles são muito bons porque eles vão pegar grupos musculares, né? Que vão ajudar a estabilizar essa articulação do ombro. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, né, é o nosso remédio. Então, o fortalecimento, depois a gente vai falar disso, é o nosso remédio e a gente tem que utilizar muito bem ele. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, tá, é às vezes você diversificar a atividade. Né? Então, o que você está fazendo? Então, na musculação, às vezes, você está há 2, 3 anos, vamos supor, fazendo o mesmo tipo de exercício, né, para aquele grupo muscular. Faça um exercício diferente que vá pegar o mesmo grupo muscular. Faça exercícios mais específicos, né, que simulem o seu nado. E aí, em terra, você vai conseguir trabalhar, às vezes, outros grupos e articulações que vão te complementar nessa questão da água. Né? Uma outra coisa para prevenção é um bom aquecimento. Né? Então, você ter um bom aquecimento antes de entrar numa série intensa, num volume alto daquele dia. E esse aquecimento pode ser feito tanto em terra, né, quanto dentro d'água. Então, não é difícil, não são receitas mágicas, tá? Mas o que acontece assim, a gente não faz. Né? E eu conheço tudo isso, eu sei o que vai acontecer, e se vocês me perguntarem se eu faço isso, eu vou falar, eu faço muito meia boca, sendo bem honesto. Não me usem como exemplo. Não, mas eu acho que é tudo aquela coisa de ter a rotina, né? Se você cria o hábito de fazer essas coisas, no futuro é mais fácil. Que nem você Sim, teve uma lacuna na sua infância que se você tivesse preenchida, você não teria operado o ombro. Concorda? provavelmente. E se você Uhum, tivesse o hábito de fazer isso com seus 15, 16 anos, hoje você estaria fazendo. Muito mais fácil do muito provável. que é uma coisa que vai levando a outra, né? Então, assim, a gente quer que o. Bom, é o que eu quero, né? Na verdade. Eu quero que eu tenha um atleta para a vida inteira. Não um atleta Sim, para dar 5 a 10 anos. Eu acho que isso não leva a nada. Então você tem que ter muita qualidade em todos os aspectos, não só de treino, mas a preparação física, uma consciência corporal, um alongamento. uhum, E isso faz com que um atleta seja completo, né? exatamente. É. E falando até nessa parte de alongamento, aquecimento, qual que é o melhor momento para se fazer o alongamento? Hum. Essa é uma pergunta boa. Uma pergunta boa da questão do alongamento, né? E tem muita briga, né, nesse sentido. Falando na palavra, utilizando briga como uma boa palavra aí, né? Não tem um consenso sobre isso.
tá bom? Então, não tem assim, ah, vou fazer antes da atividade, vou fazer depois da atividade. Às vezes, de forma inconsciente, a gente faz durante a atividade, né? Então, pega uma série, né, ali pesada e tudo, que você tá com a musculatura toda contraída, no intervalo você faz um alongamento, parece que volta, que você consegue desempenhar melhor ali aquele ritmo que você vinha desenvolvendo. A questão é, o alongamento, ele te traz uma sensação de bem-estar. Então, alguns atletas preferem alongar antes, porque tem essa sensação de bem-estar, e acham que, quando forem fazer o treino, vão desempenhar bem. Outros usam essa sensação de bem-estar depois, porque sai todo cansado e tudo mais, então aí sim eu vou alongar. Não tem uma regra para isso, tá? A única coisa é assim, se você for fazer antes, né, a questão do alongamento, faça um aquecimento antes, para que você, durante esse aquecimento, movimente não só a sua parte muscular, mas como sua articulação. O fato da gente movimentar as articulações, né, tem sempre um líquido, que a gente chama de líquido sinovial nas articulações. Esse líquido ele ajuda a lubrificar, né? Então, se a gente faz um aquecimento de leve, né, eu vou estar trabalhando também essa articulação, eu vou estar trabalhando esse líquido para lubrificar e meus movimentos vão ficar mais fáceis. E até para eu fazer o alongamento vai ser mais fácil nesse E sentido. Então, é bom evitar também aquelas microlesões, né? No começo exatamente. do alongamento, né? Sim, sim, também. Né? Então, aí tem um outro ponto, né? O alongamento, ele é muito importante, né? E o alongamento, ele vai te ajudar a fazer o modo, né? O exercício ter amplitude articular, o jeito de se movimentar adequadamente, né? Se você fosse todo encurtado, para você fazer a abraçada ia ser muito difícil. Então, a gente tem que fazer o alongamento para conseguir fazer, né, o movimento correto para desempenhar a nossa biomecânica do nado completo. Né? E aí um ponto, falando de alongamento, é o seguinte, só precisamos tomar cuidado com os exageros. Né? Então, nós somos aqui atletas de natação, ninguém é contorcionista. Né? Então, não precisa fazer alongamento de forma exagerada. Né? Então, tentando encostar o cotovelo na orelha do outro lado. Se eu continuar, né, com essa questão exagerada do alongamento, o que vai acontecer? Eu vou ter frouxidão ligamentar. E lembrem que lá no início que a gente falou que a frouxidão ligamentar é um dos componentes para a gente ter a lesão do ombro. Tá? Então, não só do ombro, mas como de outras articulações. Então, só toma cuidado com isso. Ninguém vai nadar encostando o cotovelo na outra orelha. Não é o nosso gesto esportivo. Então, façam alongamentos, né, de forma consciente e que esse alongamento te permita ter o gesto esportivo adequado, para que você ganhe amplitude de movimento e exerça o gesto esportivo adequado. E tem um grande mito aí que o pessoal fala que o alongamento evita lesão. Isso é verdade? Não evita a lesão. Não, o alongamento não evita a lesão. O alongamento prepara a sua musculatura, né, para que você faça o teu movimento correto. O movimento incorreto é que gera lesão, nesse sentido. Mas em algumas situações o alongamento pode piorar uma lesão, tá? Não é muito frequente no nosso caso da natação ter o estiramento muscular, né? Mas se você tem um quadro de estiramento muscular e vai alongar, então teu músculo já perdeu ali, né? Porque imagina o músculo como um elástico, né? Ele vai e volta, vai e volta. Estiramento muscular, então uma parte do músculo você teve um esgarçamento desse elástico. Para ele romper é muito fácil. Aí você vai e alonga. Você afasta onde está ali o estiramento. Então isso pode aumentar a sua lesão. Aí sim é grave. Tá? Então o alongamento, ele não vai te evitar uma lesão muscular. Mas ele pode agravar uma lesão muscular dependendo do tipo dessa lesão muscular. Ou também pode acontecer do atleta nunca fazer um alongamento e aí, pela ansiedade na competição, ele vai fazer, não, vou me alongar agora. Aí se machuca 5 minutos antes de cair na água, né? Que é Não,
Que é Bem típico aquele complicado isso aí. pra gente fazer posterior de coxa, né? Posterior de perna e tudo mais, né? De você flexionar o tronco e tentar encostar a mão no pé ou no chão, né? O atleta no dia a dia, sei lá, chega no joelho, mas no dia da prova ele tem que chegar lá no chão. E aí trava a Não coluna. tem jeito. Entra E aí não consegue nessa nadar. questão. Não, mas isso é importante. Assim, eu acho que não tem que fazer encostando o pé no chão, a mão no chão. Eu acho que é importante você fazer um pouquinho cada dia Sim. do que fazer uma vez muito, né? Uhum. E Exato. é- E a regra do alongamento, para você ganhar alongamento, para que você ganhe amplitude nessa fibra muscular, também não é aquela técnica de rápido, né? E rápido e curtinho, né? Então, muita gente fica ali, né, tentando ir fazendo no tranquinho para encostar na ponta do pé. Não. É preferível você não encostar na ponta do pé, mas segurar por um tempo maior, né? É aí que a gente ganha alongamento. Nessa questão de segurar a posição do músculo de uma maneira alongada, deixa um pouco incômodo, né, para você sentir que está alongando, mas não daquela maneira extenuante que você não consiga suportar. E aí, dia a dia, você vai conseguindo ganhar esse alongamento. Porque não tem como você ganhar alongamento da noite para o dia, né? É um processo muito longo, né? Não, não, impossível isso, né? E às vezes muita gente pode ter alguma alteração anatômica, isso pode acontecer, né? E que você não vai conseguir ter o mesmo alongamento do que a outra pessoa. Isso é fato. É a individualidade da pessoa, né? Uhum. E me fala uma coisa, que a gente está falando de lesão, prevenção. Queria que você falasse um pouquinho do tratamento de gelo, se o quanto ele é eficiente, se você é a favor, contra, o que que você acha? Totalmente a favor. Totalmente. O gelo é uma arma muito boa, tá? O único cuidado com o gelo é a gente proteger a pele, porque o gelo pode queimar, tá? A temperatura muito gelada queima e é uma lesão dolorida. Então só tomem cuidado isso para proteger a pele, né? Então sempre coloca o gelo dentro de um saquinho, né, para proteger não ter o gelo ou aquelas bolsinhas de gelo, elas já têm uma proteção, mas coloca uma toalha bem fininha, úmida, né, para também não gelar a área e também não impedir que tenha esse gelo. Só toma cuidado quanto a isso, tá? De resto, o gelo é excelente, tá? E o gelo ajuda de uma maneira assim espetacular. O gelo é anti-inflamatório, o gelo é anestésico. Toda vez que a gente vai treinar, né, a gente tem microlesões musculares. Isso é normal, né, para o nosso corpo. Então, a gente precisa dessas microlesões para que o nosso corpo pare e pense: opa, peraí, não estou dando conta. Então, vamos se reestruturar essa fibra muscular para deixá-la mais forte, para que eu possa aguentar esse volume de treinamento, né? Então, essa microlesão natural, aquela dor residual do treino no dia seguinte, se você utiliza o gelo, você minimiza muito, né? E você vê por aí, né, muitas pessoas que terminam o treino, né, entram naquelas banheiras de gelo. Isso para recuperação é fantástico. Inclusive, até estava falando uma vez para Adriana que eu queria colocar uma piscininha, deixar lá no deck da piscina para colocar essa banheirinha de gelo aí para os atletas. Todo mundo ia me xingar, né? Mas, Olha, mas estamos para. do ponto de vista terapêutico, eu concordo 100%. Vamos colocar piscininha, vamos colocar gelo. Agora, do Do ponto de ponto de vista como vista de atleta, atleta, eu não vou entrar lá, não. deixa para o pessoal mais É, novo aí, ó, tudo. isso aí funciona só para molecada, viu? Para quem passou dos 40, não. Não, Mas mas o. brincadeiras à parte, né? Tem esse incômodo, é bem incômodo, é bem dolorido essa fase inicial, né? Da crioterapia do uso do gelo. Mas depois, pelo efeito anestésico do gelo, você se acostuma. E aí sim que você começa a ter os reais benefícios. E esse tratamento também, assim, o legal é que, assim, o pessoal fala que fica doente quando nada em água fria ou entra no frio. A gente tem que pensar que
por mais fria que seja, é um tratamento e é usado em qualquer lugar do mundo. Pensa na Rússia, que está lá menos 40 graus, os caras usam e não ficam doentes por conta disso. Né? Então, É, eu lá acho que você usar o gelo é treinamento de calor, né? isso é verdade. Que assim, o pessoal fala assim, ah, pô, tá com o corpo quente, já vai pro gelo. Tem vários mitos, né, que o pessoal fala, ah, você vai ficar resfriado, vai atrapalhar. Acho que o pessoal tem que ir desmistificando, né, essas coisas assim, né, que não é porque você tá quente do treino que você não pode entrar numa água gelada, né? Não, não tem nada a ver essa questão. Tá, ah, não está ligado com a temperatura da água, com esse choque térmico, né? Você ficar resfriado ou não ficar resfriado. Isso era uma coisa do passado, que hoje em dia não se usa mais. Até o Rui tá perguntando aqui do tratamento de ventosa, O que tratamento de são... ventosa é bem interessante, é bem legal, mas ele tem que ser muito bem indicado, tá? Porque o que consiste o tratamento da ventosa? A gente coloca a ventosa, cria-se um vácuo, né? E aí esse vácuo vai fazer com que a gente aumente a capilaridade de sangue ali naquela região da ventosa. Tanto é que é muito comum até extravasar sangue, fica aquelas marcas e tudo mais. Então, a gente tem que saber em que tipo de lesão utilizar. Vamos supor que você tem uma contratura muscular, né? E aí você precisa fazer essa liberação. Excelente, fantástico. Um estiramento muscular, nem pensar. Um trauma, nem pensar, né, nesse sentido. Então, tem a fase da ventosa e ela é muito bacana e ela é muito indicada, viu? É um Aí, belo tratamento e também. também não tem só ventosa, tem a acupuntura, Sim, tem sim, tem uma série de, que o pessoal fala tratamentos alternativos, que eu não gosto muito desse termo, né? São tratamentos, né? tem o ozônio, Com... né? Também que Esse é polêmico. esse é polêmico, mas também é um grande Esse tratamento, assim, é. funciona. O que eu posso falar? Funciona. Tem também a parte do que o pessoal, um tratamento que o pessoal tira sangue e injeta muscularmente, né? Que é a Mais polêmico hemoterapia ainda, também. mas Assim, funciona. são vários, E, né? Então, só que assim, um detalhe, né? Ainda no passado, quando foi feito isso, começou como um sistema de doping. Você sim, tirar o teu sangue e depois você reinjetar. que era o vampirismo, né? Que o pessoal falava. É um dos, Aqueles. exatamente. Assim, tem muitas coisas que se usam por aí, né? Mas eu acredito que a melhor é não se machucar, é a prevenção. Então, é bastante borrachinha, bastante fortalecimento. Eu acho que não se machucar é o que da questão, né? Uhum, é bem isso. É. E falando em fortalecer, cara, qual que é o melhor momento para se fazer o fortalecimento? Você acha que é legal fazer antes do treino, depois do treino, num período completamente diferente do treino? O que você indicaria aí? O que você acha que é mais adequado? Olha, o fortalecimento a gente tem que ter ele, tá? Eu já falei um pouquinho disso. O fortalecimento é o nosso remédio, né? O fortalecimento, para nós, não é aquele fortalecimento que a gente vai ficar marombado, né? Se a gente fica marombado, a gente perde velocidade, a gente perde explosão, a gente perde resistência, uma série de coisas, né, nesse sentido. Então, a gente precisa ter o fortalecimento para ter um músculo forte e resistente, para a gente aguentar o tranco do treino mesmo, nesse sentido. Quando fazer, eu acho que é muito da questão individual de cada um, né? Então, tem gente que se faz antes do treino, depois vai para o treino, tá pesado, né? Ainda mais dependendo do tipo de treino, né? Se é numa fase mais de base, ok, mas se é numa fase que você vai cobrar ali uma série com um tempo, complica um pouquinho, né? Então, às vezes fazer depois, ou não fazer tão logo na sequência, tanto antes quanto depois, faz em período oposto. Eu sei que muita gente não consegue, só tem, sei lá, às vezes o horário da noite para fazer o treino, então precisa tentar dar uma adequada nesse treino do fortalecimento com o treino da água nesse sentido. Mas antes ou depois, não tem problema. A questão é você fazer o fortalecimento correto, né? O exercício correto
na amplitude correta, com o número de repetições. Lembrando que a gente quer ganhar força e a gente quer ganhar resistência. Nesse sentido. Não adianta querer fazer com aquele elástico extremamente pesado e fazer 5 repetições. Isso não vai adiantar nada, né? Você faz 5 repetições que te... vamos falar em repetição. Para você nadar 25 metros, o que são 5 braçadas? Você não chega nem na metade da piscina, às vezes. Né? Então, não adianta. Por isso que as séries, né, normalmente, quem vai fazer musculação e vê o pessoal fazendo, tem treinos de série ali que o cara faz 2, 3 repetições com carga máxima. Esse tipo de situação não é para nós da natação. Nossas séries têm que ser de 15, 20, 30, dependendo da fase, da intensidade que está no seu treinamento. A gente tem que ter resistência e a gente tem que fazer o movimento correto. Quando a carga está muito pesada, você vai se lesionar. Isso é fato. Até porque você também não faz toda a amplitude que você tem que fazer. Então, sei lá, fazer um supino com muita carga, você não vai descer essa barra até o seu peito e voltar. O que vai adiantar? Você vai trabalhar um pedacinho ali da fibra muscular e não ela toda. Né? É enganação. Então, é muito melhor você fazer os exercícios com menos peso, de forma correta. E aí uma dica. É muito legal você fazer um movimento devagar. Quanto mais lento você faz o movimento, é maior o número de fibras musculares que você está recrutando. Tá? E se você põe uma carga muito alta, você não vai conseguir fazer o movimento devagar. Você vai querer fazer daquele jeito explosivo para terminar logo. E está errado. Está se enganando, na verdade. Não serve para nada, né? Na verdade. Para se lesionar, pode ser. Também. Para chegar depois lá na piscina e falar, Igor, me machuquei, não vou nadar hoje. É uma boa opção. Tá vendo? Mas e aí tem que pensar também que você falou da fibra, isso é muito legal, porque natação, a gente trabalha com todo o alongamento do corpo, todo o alongamento da fibra. Quanto mais alongamento tiver, mais eficiência. Se você pegar para ver, por exemplo, quem faz musculação, tem aquele músculo bem bolinha, assim, que ele é encurtado. Pra gente não serve. Não coça a orelha, né? Exato. Nesse sentido. E se você, vamos supor que a gente fosse flexionar e não conseguisse coçar a orelha para nadar, a gente não ia sair do lugar. E aí cai naquilo que você já falou desde o começo. Perdeu o alongamento, vai perder eficiência, que vai perder biomecânica, que perde técnica, que dá lesão. Então exatamente. Que vai... É um ciclo, né? Que é um ciclo vicioso. É um vicioso, ciclo né? vicioso. Exato. Bem vicioso nesse sentido. Então, o nosso melhor tratamento é a gente ter a biomecânica correta. Para chegar na biomecânica correta, né, a gente tem uma série de passos aí. O Gui tá até falando do Bardi, ó. O Bardi ele é todo encurtado, né? O bicho faz uma tartaruguinha. Forte. Então, se ele todo encurtado já nada pra caramba, né? Não vamos indicar alongamento, não vamos indicar nada pra ele, porque a gente já toma pau dele. E ele, se ele tiver na condição correta, imagina, um monstro. O Gui também, né? Não, mas Arthur, me fala uma coisa. A gente falou de quantidade, de qualidade de exercício, né? Mas quantas séries seria um ideal para se fazer um bom fortalecimento? Fortalecimento, pelo menos mínimo de 3 séries. Mínimo. 3 séries de 15 para cima. Que aí é o que o pessoal começa já meio que entender o que a gente vai falando, né? Porque para eles entenderem que não é uma coisa que eu tô... eu não gosto de você, então você vai fazer 5 de 20. Pelo contrário, eu gosto muito de você. Né? O pessoal tá aí, né? Então... Esse é o jeito mais clássico, né? Que a gente tem aí. 3 séries, 15 repetições, de 15 a 20, com uma carga intermediária e tudo. Depois vão entrando outras combinações para você poder também potencializar isso, né? Para não chegar, às vezes, um atleta de maratona que precisa de um número de repetições maiores para não ter que fazer séries de 100 repetições, vamos supor. Aí você faz umas 3, 4, uma carga bem elevada, né? Para você
carga elevada, mas fazendo o movimento correto para você estressar, e depois você vem com repetições ali de 15, 20. Então, tem algumas outras técnicas combinadas que a gente também pode estar utilizando, tá? Aí, só aproveitando que eu estou vendo agora aqui do Fábio, isometria, excelente. Tá? Então, isometria é aquela questão de você gerar força sem gerar movimento. Tá? Principalmente quando você está bem lesionado, nesse sentido em que o movimento Isso é te muito bom. machuca, te dói. Né? E é excepcional. Isometria é perfeito. Só cuidado, né? Como a gente está pegando várias faixas etárias em questão master, e aí eu posso me incluir master com problemas cardíacos, né? O único cuidado da isometria são com pacientes cardíacos, nesse sentido. Ah, legal, Artemio. Cara, acho que de tudo assim que eu tinha planejado, eu falei assim. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração aí para o pessoal. Eu acho que assim, eu acho que também a gente programado a gente já falou bastante, né, do que tinha combinado. Eu acho que só passou que eu vi aqui uma questão que a Mônica acho que falou do uso das fitas como questão de prevenção, que acho que a gente acabou não comentando. Não sei se tem mais alguma coisa aí do seu lado, mas Não, aqui eu aquelas questões já. as questões da fita, do spiral taping e tudo mais, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu uso, tá? Eu particularmente uso, né? O Marcelão também aí da equipe usa, gosta bastante nesse sentido. O que ela vai fazer? A filosofia, vamos assim dizer, por trás disso é você vai colocar ela no sentido da ação muscular e seu músculo vai ter uma memória de como trabalhar do jeito correto, tá? E isso vai te ajudar a fazer uma biomecânica correta ali do movimento e vai diminuir a sobrecarga sobre a articulação. Então, essa é meio que a filosofia por trás do spiral taping ou de qualquer do terataping, tem vários nomes aí, tá? Eu gosto, tá? E te falo, assim, para mim é mais um psicológico, tá? Mas eu uso. Eu gosto bastante. Eu acho que tudo que ajuda o fator psicológico contribui, né, cara? Acho que o nosso poder Ah, psicológico cura cabeça é qualquer coisa, tudo. né? Cabeça é Exato. tudo. Ele É bem isso, falou. cabeça é tudo. Então, se você tá. É aquela história, você entrar motivado ou desmotivado numa prova, né? Então, entrar com o pé direito, com o pé esquerdo, cada um tem, né, ali seu momento pré-prova. Sei lá, aí você colocou um spiral no ombro e você acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, ele vai ser a melhor coisa do mundo para você. Então põe. Mal não vai Não, fazer. e se você, assim, tem um cara melhor que você, que já não tá no dia bom, vê você confiante, cara, você acabou com o cara ali antes de Matou. nadar, meu. Então já. Exatamente. Acho que tudo é marketing, né? É bem ali, ó. Pode cair e afundar, mas você já acabou com o cara junto. É isso aí. É bem Cara, isso. mas obrigado por dispor desse tempo aí, desse todo o Que é isso, eu conhecimento. que Acho que vai agradeço. ser bem bacana, ainda mais para os nossos atletas novinhos, eles Uhum. que não têm esse cuidado todo que a gente tem mais velho, né? Acho que para eles isso é muito importante. Obrigado Sim. pela paciência aí com nós aí. Não, que é isso, não é nem paciência. Foi um prazer, né? Não só conversar hoje, mas a disposição ali para vocês é full time. Então, sempre que precisar, pode contar. Não, show de bola. Depois a gente até vê alguma coisinha para colocar de fortalecimento, que nem o Tomás tinha pedido ali, a gente coloca às vezes nos stories umas sequências assim legais para vocês fazerem. Bacana. E você Uhum. me mandou um arquivo também explicando todo o processo de Um tendinite, ciclo. lesão, assim. Vou colocar no feed também, aí depois você me passa a referência para o pessoal Sim, quiser dar uma consultar, né? olhadinha, vai ser bacana. Não, a gente faz isso. Vamos alimentar esse povo aí de informação, que isso que é importante. Ah, isso vai ser sensacional, cara. Mas obrigado mesmo aí, cara. Foi ótimo, o papo muito bom. Que bom que todo mundo gostou aí. Valeu, querido. Forte abraço, hein? Tá joia. Para vocês aí todos também um abraço. Fiquem tranquilos aí, se protejam, se cuidem.